Olá a todos. Nesse vídeo estarei expondo algumas falhas e contradições por parte da suposta evolução darwiniana. Usarei algumas linhas de raciocínio para que todos possam interagir junto comigo, para que possamos chegar a uma conclusão. Sendo assim, proponho a vocês algumas comparações. A raça humana, como os demais animais, estão limitados à sua genética. Sim, ao seu instinto, ao seu intelecto. Sendo assim, podemos facilmente perceber por que o ser humano se encontra limitado a critérios como bem e mal, amigo e inimigo, amor e ódio, vida e morte. O ser humano é governado por essas diretrizes de sua espécie, sendo que ele não consegue conceber nada que vai além de sua natureza terrena. É por isso que novelas, filmes, seriados e teatro, como também animes, são incapazes de utilizar outra linha de raciocínio fora desses termos, pois o ser humano, assim como os animais, são incapazes de usar a lógica e a razão fora dos termos de sua natureza. Exemplo: está fora de cogitação a possibilidade de um peixe se imaginar voando como um pássaro. Motivo: essas informações não estão disponíveis em sua genética. Não há informações disponíveis e nem banco de dados referente a isso. Sendo assim, tanto animais como o ser humano são limitados. Neste ponto X da questão onde existimos, há leis que governam tudo. Um pé de laranja jamais vai gerar abacate. E o ser humano natural e sua ciência jamais excederão o limite estabelecido pela natureza. Ficarão reféns da poesia, da música, da filosofia, da psicologia, da arte, ou seja, sem se darem conta, estão reclusos e imersos em um mundo que só faz sentido a eles. Veja bem, não estou pretendendo vender minhas ideias a vocês, antes quero sequestrar a sua ignorância. Pense bem, se tudo veio a existir a partir do nada, ou o Big Bang, então esse Big Bang deve ser muito inteligente, pois o nada é mais inteligente que o homem. Se a vida veio a existir a partir de uma bactéria, então a nossa situação é um tanto lamentável, pois a raça humana e sua sabedoria são inferiores a ela. Pois o homem até os dias de hoje não é capaz de criar nem mesmo uma bactéria em laboratório. Mas essa, por um poder oculto, desenvolveu o homem e tudo que existe. Sem dúvida, a complexidade do cérebro do homem, por incrível que pareça, é inferior à de um organismo unicelular. Ora, o princípio do ser humano se dá em uma gestação, e a esse se aplica o mesmo processo, sendo o início apenas um espermatozoide. Logo, um espermatozoide traz em si mesmo uma capacidade superior à do homem? Mas então você vai dizer para mim, vai me afirmar, mas o espermatozoide é o homem evoluindo? Ora, se isso é verdade, então logo o Big Bang é o homem evoluindo. Hilário, você não acha? Pois, como de uma única célula está contido o DNA da raça humana e sua complexidade, assim de um único ponto de energia, o Big Bang, estava contido toda a complexidade da vida, uma assinatura de Deus. E se o espermatozoide foi criado com um propósito, logo o Big Bang também. Sim, o de gerar a vida, e assim como trazemos em nosso DNA as características do nosso Criador, o mesmo acontece com o Big Bang. Logo tudo existe e tem um propósito. Nada foi ou aconteceu por acaso. Como você acha mais fácil ensinar inglês para um brasileiro? Usando a língua predominante ou aquele ainda não sabe? Ora, como você esperava ou espera que Deus fale as espirituais se o homem é carnal? O certo é aprender as espirituais através das carnais, assim como se aprende inglês usando português. Como se descreve algo que ainda nunca foi visto antes, senão através de comparações? Como um físico descreve suas descobertas científicas para a população? Através de cálculos matemáticos indescritíveis? Ou ele se utiliza da lógica para descrevê-las? Sendo assim, o que você esperava de Deus? Os ateus afirmam que Deus, ou que o Deus bíblico é simples demais e que o certo ele deveria ser muito mais complexo. Mas o que você espera? Se através da simplicidade os mais sábios não aceitaram e não entenderam, o que dirá se ele fosse indescritível? Imagina se ele fosse indecifrável,
quando não se tem boa vontade, olha, francamente, se acha desculpa para tudo. Pense bem, reflita. Se o ser humano evoluiu tanto, por que continua agindo da mesma maneira que todos os outros seres vivos em prol da sobrevivência? Sim, em função dela continua sendo um escravo, limitada a obedecer suas regras básicas. Sua inteligência e sabedoria continuam girando em torno de suas necessidades, igual a todos os animais, hipoteticamente tidos como irracionais. Sim, ele continua agindo como o seu suposto ancestral, o macaco. Se evoluir é referente à aprendizagem ou referente à característica de uma espécie que muda com o passar do tempo, ou com sua capacidade de se adaptar, logo os macacos são superiores aos homens, pois seu corpo não precisou se adaptar. E pelo que vejo, a evolução do conhecimento humano é tão irracional a do primata, que vive unicamente para satisfazer os desejos primitivos de sua espécie. Os seres humanos vivem como os ratos, se reproduzindo e se satisfazendo essa natureza. Todas as reações humanas são previsíveis. Ao contrário do que se pensa, o natural é não crer em Deus. O sobrenatural é crer. Sendo assim, é natural que o ser humano não creia em Deus, pois ele foi programado para isso. Agora, para se crer em algo que não existe, sem a comprovação da ciência, é preciso reprogramar o sistema e fazer uma reiniciação. A nossa natureza foi programada para ver e compreender somente o que é composto por matéria, ou o que contribui para a nossa sobrevivência. A CPU, entre aspas, de um ateu é natural, e a CPU, entre aspas, de um profeta é espiritual. Portanto, é natural que o Homo sapiens tenha acesso somente a arquivos primitivos relacionados à matéria. Não se pode esperar que uma CPU dos anos 70 seja capaz de processar programas atuais. Se você ainda se utiliza da lógica de seus ancestrais, é natural não aceitar programas novos e atualizados. Não pense você que deixar de crer em Deus é atual. Ou você supõe que o macaco acredita em Deus. Evolução é natural, pois tudo está evoluindo. O único problema é que, para o fim, a suposta evolução terrena nada mais é que um ritual da morte. Veja bem, esses conceitos, essas ilustrações, não se trata de algo supérfluo. Bom, espero que você chegue a uma conclusão por você mesmo. Ademais, se você gostou do vídeo, deixa o like. Como todos fico postando, sou obrigado também a fazer. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se todos os outros fazem publicando coisas insignificantes, por que não fazer? Em se tratando de algo tão importante. Seria isso.